vim aqui fora pra poder fazer a parte 2 pra vocês, tá? Então, gente, como eu estava falando, quando eu comecei a namorar, não tinha muita coisa, não. Se mostrava um moço servo de Deus, apesar de que ele tinha me contado que ele já havia sido preso. Mas isso eu relevei porque ele falou, não, mas eu conversei com os irmãos lá da central e os irmãos falaram que o julgamento a Deus pertence e que o único pecado meu foi esse, de eu cair preso, não sei o que, não sei o que. E, enfim, aí o tempo foi passando, que eu estava casada com ele. E no começo, se eu falar que ele era ruim, eu vou estar mentindo, né? No começo, até que ele era uma pessoa bem legal. Só que assim, não me levava para sair nos lugares. Era raro quando a gente saía, né? Aí depois de um determinado tempo de casada, gente, aí que o bicho começou a pegar. Tanto é que eu achava que ele era bipolar, porque ele tava com algumas atitudes, era meio violento, assim, só que não chegava pra me bater, né? Mas era agressivo, assim, em alguns aspectos, né? Bem grosseiro. E aí, tanto é que eu nem sabia, né? Que ele era usuário de droga. Eu descobri depois de um tempo que ele caiu preso, né? Aí, como eu havia dito, a mãe dele foi embora pra França e ele foi fazer um serviço, diz ele, que ia, como ele era martelinho de ouro, né? Que tinha uns clientes num determinado local lá e ele foi pra fazer esse serviço. E eu não desconfiava de nada, né? Sempre bobinha, nunca desconfiei, né? Jamais eu ia pensar que ele era traficante, vamos dizer assim, né? E ele saiu para fazer esse serviço e não retornou. Aí, quando era 8 horas da manhã, no dia seguinte, que ele saiu à noite, não recordo muito bem, né? Aí ele caiu preso, era 8 horas da manhã, estavam me ligando, né? Eu fui atender o telefone, ele na choradeira toda, que eu não estava entendendo. Aí ele falou, eu tô preso. Eu falei, ah, tá preso? Aí meu coração acelerou, disparou, fiquei bem apavorada, né? Mas procurei me manter calma. Aí o que aconteceu? Aí eu fui pra casa da minha mãe, nisso eu tava limpando o quintal atrás da casa lá. Ajuntei um monte de mato, que esses matinhos crescem bastante, né? Tava juntando os matos. Aí comecei a sentir umas dores fortes na minha barriga. Aí eu fui pra casa. Aí a minha mãe falou, né? Vou te dar um remédio, vamos ver o que você tem e tal. Depois, qualquer coisa não melhorar, vamos consultar. E pelo que eu entendo e que eu conheço, ela falou, você está com sintoma de gravidez. Aí eu falei, nossa, mas assim, tão de repente, assim, como é que você sabe que eu tô grávida? Não tô grávida, não conheço meu corpo. É alguma coisa de cólica menstrual, alguma coisa do tipo assim, porque minha menstruação tá atrasada e tal. Aí eu tive uns probleminha, né? Daí eu cheguei em casa, eu tive um surto, alguma coisa do tipo, meio que eu acho que eu desmaiei, se não me engano, bem é o que minha mãe fala. Aí eu não conhecia meu pai, não conhecia ninguém e fiquei bem mal. Aí, pra resumir mesmo, eu descobri, eu tava grávida já, né? E aí eu fui fazendo os exames de rotina e tava grávida de 2 meses. Aí eu fui numa sexta-feira lá fazer todos os trâmites, as coisas que tem pra poder fazer a visita, pra poder visitar ele. E comecei a visitar ele frequentemente. Ia lá certinho, aí passava Natal, Ano Novo, essas coisas, a gente levava tudo que eles pediam. Aí nas quarta-feiras era o tal do adianto que a gente levava. E para resumir, resumindo mesmo, aí o tempo foi passando e ele saiu de lá, entendeu? E ele prometeu que quando ele saísse de lá, ele ia pra igreja e tal. Aí eu falei, ah, é muito bom, né? Porque eu quero criar o meu filho na graça e essas coisas todas. E não quero que ele saiba que teve um pai preso. Então eu quero você presente e que a gente vai pra igreja. Não, nós vamos pra igreja. Inclusive eu quero comprar uma van pra gente carregar as crianças. Tudo quanto é criança quer ir pra igreja, vamos levar. E aquela história toda, coisa linda, mil maravilha. Depois, o que ele fez quando ele saiu de lá, gente? Pra resumir mesmo, ele começou a se relacionar com mulheres que fazem programa. Porque ele ficou um tempo na minha casa
e não deu certo, porque ele era muito briguento, ele brigava por tudo, gente. Qualquer coisa que falava, ele dizia que estava falando pra ele se sentia ofendido de tudo. Aí eu comecei a ir no CAPS com ele, né, pra ele fazer tratamento, porque ele tava muito assim, usuário mesmo demais que ele tava usando. Ele falou que ele tinha ficado uns 3 anos sem usar, né? Quando ele me conheceu, ele estava 3 anos sem usar. Depois, um determinado tempo que ele casou, que ele voltou a usar. Por isso que ele falava pra mim, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? E eu não sabia o porquê disso, que ele trabalhava e o dinheiro dele sumia. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha pegado o dinheiro dele, né? Guardado, investido, feito qualquer coisa. Porque o dinheiro dele, do jeito que vinha, sumia. Do nada. E ele cheirava isso em 2 toques. Aí, gente, eu ia no CAPS com ele, aí depois veio a pandemia, ele parou de ir. Aí, tanto é que depois ele não quis mais, não aceitou, né? E cada dia foi ficando pior, 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 pior. Aí, ele saiu da minha casa, foi morar, voltou pra casa dele, porque aqui em casa não se acertava, brigava com todos. E eu descobri que ele tava me traindo com essas mulheres que fazem programa, gente. A pior coisa foi isso. Aí eu falei pra ele, eu não quero mais, isso não é pra mim, isso não é vida, eu não quero. Eu casei pra ter um esposo, um servo de Deus. E se você não quer as coisas de Deus, eu sou fraca, eu sou errante, eu concordo que eu não sou aquela serva como deve ser. Mas eu não quero isso pra minha vida, eu não quero que meu filho saiba de todas as coisas que aconteceu com o pai, ter um pai desse jeito. Isso é o pagamento que você tá me dando de eu ir lá naquele lugar que eu fui? Eu falei, não quero cobrar nada, mas isso é o pagamento. Muitos falavam, até meus parentes, uma prima minha falou assim, e aqui quando acontece essas coisas aí, as mulheres arrumam outro, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensava, não, porque a esposa tem que acompanhar o esposo, independente da dificuldade, né? Eu pensava assim, nunca larguei dele outra, porque ele sempre ameaçava, né? Tanto é que quando eu tava grávida foi uma tortura, ele me ligava ameaçando que ia se matar, se enforcar e não sei o que. Aquela tortura toda, gente, foi um sofrimento em tanto. Aí depois o tempo foi passando e as coisas foram mudando, né? Aí eu comecei a orar a Deus e buscar Deus, pedindo para Deus me libertar disso, né? Que eu não queria essa vida. Até que Deus veio ao meu encontro. Deus veio ao meu encontro e me libertou. Agora, aí eu fiquei 3 anos, gente, separada, mas continuava casada, né? Continuava casada no papel com ele. E é muito grande a minha história. Se eu for contar tudo pra vocês, é muito deprimente tudo aquilo que eu enfrentei, que eu passei ao lado de uma pessoa. Porque a gente procura servo de Deus, a gente fala assim, não, eu não vou me relacionar com pessoas que não é da igreja, porque pessoas fora a gente vai estar em pecado e essa coisa toda aí, gente. Aí eu procurei uma pessoa da igreja, né? Mas eu nunca tinha namorado, era meu primeiro namorado, primeiro de tudo, gente. Por isso que eu falo pra vocês, não se iluda. Não fica com dó, não fica com ninguém por dó, tá? Não diga assim, eu vou ficar com a pessoa, coitada, não sei o que, coitada de você. Se não deu certo com aquele, amor, faça que nem o SUS, faça uma fila e vai pro próximo. Vão dizer assim, mas aquela irmã tá rodada, aquela irmã tá não sei o que. Não, é só você se valorizar. Procura conhecer bem a família da pessoa, a sogra, porque é fundamental, é essencial você ter uma boa sogra, uma relação com a sogra. Porque quando se tem uma sogra, se tem uma segunda mãe, tá? Que sogra é para desempenhar esse papel como se fosse mãe. E você tem que procurar ver o tratamento que ele tem com a mãe também, a relação dele com a mãe, se tem uma boa relação com a família. Tudo isso você tem que analisar, gente. Não é só chegar e se relacionar com a pessoa, dizer assim, eu vou casar porque é o amor da minha vida, não sei o quê. E não fica, gente, com a pessoa por dó. Não tenha dó de ninguém, tenha dó de você, por favor. Essa é a minha alerta que eu deixo pra vocês, tá bom, gente? Eu passei por tudo isso, dou graças a Deus. Como eu havia dito, 3 anos eu fiquei separada, mas continuei casada no papel. Até que a primeira obra que Deus fez foi quando ele conheceu uma mulher
E eu fiquei muito feliz que ele conheceu essa mulher. E depois ele parou de incomodar um pouco, né? Não 100%, mas deu uma parada. Ele vinha buscar o meu filho, ele colocava em cima daquela moto. Aquelas motos que você sobe nela e fala, vamos, 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 não sei como é que faz. Você chega a ficar deitado na moto. E ele saía com aquela moto e eu desesperada, gente, num desespero que você não tem ideia, gente. Do desespero de uma mãe saber que a sua criança está em cima daquela moto arriscando cair. Ele comprou um capacete, ele trouxe. Eu falei, não, mas ele é muito pequenininho. Ele não queria saber, ele saía numa velocidade alta. Às vezes ele vinha drogado, que colocava a criança em cima. Aí a criança pedia mais, porque criança, ela não tem noção do perigo. E ele saía e o meu coração de mãe apertado. E se eu falava não, era pior. Nunca podia dizer não para ele, porque o não era a mesma coisa que sim, para ele tanto faz. Aí foi muito doloroso, muito, 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 mas Deus veio ao meu encontro, gente. Eu não desejo a morte para ninguém, nunca. Eu esperava que ia acontecer o que aconteceu. Eu sempre achava que ele ia casar com essa pessoa que ele estava, e ele iria embora, e ia ser feliz com a vida dele, ter uma nova família, e eu ia ser feliz com meu filho e a minha família na minha casa. Mas não foi assim. Deus é misericordioso e Deus fez tudo diferente, gente. Ele foi para um lugar onde Deus colocou ele, onde ele quis, ele procurou, porque ele se automedicou e acabou levando a morte dele mesmo, né? Tanto é que ele falava, eu quero ver você, apontava com o dedo, dizendo a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família toda, morrendo de Covid, asfixiado. E da forma que ele desejou, gente, foi muito deprimente. Ele acabou morrendo asfixiado, tanto é que foi entubado e nem o tubo foi páreo para as coisas que Deus teve que fazer, né? Porque Deus é misericordioso e nunca deseja nada para ninguém, porque aquilo que você deseja volta para vocês. E é isso que eu quero deixar, passar essa mensagem para vocês. Espero que com muito carinho vocês escutem isso e sirva de lição para todas as mulheres, tá bom? Para todas, pessoal. Procura olhar bem, não se relaciona com o primeiro, tá bom? Que vocês encontrar. Vai ter outros. Às vezes você pensa que aquele ali é compatível. Nunca é compatível. Procura ver bem antes de você se relacionar, de você casar, de você formar uma família, porque isso é um vínculo que você vai criar. É uma coisa que basicamente é para sempre, tá? E não fica preso a uma relação por ameaça. Procure ajuda. Tente se libertar. Porque é difícil. Eu tentava sair dessa situação, mas era difícil, eu era ameaçada, tudo. Não tinha como eu sair dessa situação. Para mim era doloroso, era difícil, mas até que, tanto eu buscar a palavra, Deus falou, vou fazer uma obra. E a primeira obra que ele fez foi essa mulher que ele se relacionou com ela. Entendeu? E é isso, gente. Eu deixo para vocês essa mensagem que sirva de lição para todos. Não fica desesperado pensando, ai, porque a irmãzinha lá casou e eu não vou casar. Não pensa assim. Todos nós temos a nossa metade, todos foram feitos um para o outro, mas é no tempo certo. Não busque por desespero. Às vezes fala assim, ah, em casa tá ruim, a minha mãe me fala isso, meu pai me fala aquilo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Quando eu casar vai ser diferente. Gente, não é diferente. Não é. Casamento não é brincadeira. Casamento é algo sério, tá bom? E por favor, reflitam isso que eu tô passando para vocês. Compartilham esse vídeo para ajudar outras pessoas, tá bom? Que querem casar, tá bom? Veja muito bem antes de você se relacionar com a pessoa, tá? Porque às vezes tem uma pessoa que não é da igreja, que é muito mais do que os servos que estão na igreja. Não tô dizendo assim, ah, vai lá e pega um que não é da igreja. Mas eu tô falando para fazer comparação, né? De o povo que tá na igreja, tipo assim, vamos ver, lobos vestidos de cordeiro, né? E é sobre isso, gente. Eu não sou santa, tá? Me desculpa, eu não sou santa. Eu sou bem rebelde, às vezes. Eu usava unha pintada, agora minha unha tá pequena, né? Mas volta e meia ela cresce, eu pinto, eu gosto de ter a unha, assim, algumas vaidades, uma coisa ou outra, mas isso Deus releva. Isso Deus perdoa, são coisinhas assim, né? Que hoje em dia todo mundo tem a sua vaidade. Mas
É isso, gente. Espero que sirva de alerta. Compartilhe esse vídeo para chegar a outras irmãzinhas que estão querendo casar, tá bom? E fica alerta para vocês, tá? Olha bem antes de casar, verifica bem se é isso que vocês querem, tá? Procura saber os antecedentes criminais, procura tudo para ver se não tem nada, se não deixou nenhum vestígio, nada, tá bom? E é isso aí, gente. Um grande beijo. Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.